Olá, seres iluminados, sejam todos bem-vindos ao meu canal e vamos lá para mais um áudio. Hoje eu quero falar de ação, porque desde que eu entrei, que eu comecei a estudar e aprender sobre lei da atração, uma coisa que você escuta muito é que você tem que tomar uma ação. Claro, né, como eu disse no outro áudio, a gente vê lá no experimento da dupla fenda que eles tomaram a ação de colocar o observador, né, para ver o que ia acontecer, né? Que eles não estavam conseguindo observar a partícula não estava se comportando da maneira que eles queriam. Então chega um momento que eles colocam um observador, né? Só que aquele observador só é colocado depois de uma divina inspiração. Eles fazem vários testes, nada dá certo, nada vai acontecer do jeito que eles preveem. Então eles têm uma divina inspiração de colocar o observador. E é aqui que eu quero chegar. Então eu ouvi muito sobre você precisa tomar uma ação, você precisa fazer algo, você precisa agir. E eu, por muitas vezes, fiquei dando murros em pontas de facas, tomando ações desenfreadas, ou seja, agindo porque eu tenho que agir, sem saber exatamente que tipo de ação tem que tomar. Esther Hicks, ela fala que a gente tem que observar as coisas do nosso entorno, porque a gente é direcionado a tomar as ações certas. Quando você faz um pedido, uma visualização, quando você faz uma oração, seja o que for, gente, a ferramenta que você usar para chegar nos seus desejos, a sua espiritualidade, ela vai divinamente te inspirar a tomar ações certas. Então, por exemplo, como eu já citei o exemplo aqui, já aconteceu de eu trabalhar desenfreado e chegar um momento da minha espiritualidade e falar assim: você precisa dar uma pausa, você precisa parar, você precisa descansar. A ação que eu precisava tomar não era uma ação de fazer as coisas, mas era uma ação de descanso. Então eu precisei parar, descansar, para daí sim eu ter forças, saúde para tomar as ações seguintes. Entendeu? Então, eu fui divinamente inspirada a tirar um momento de descanso, porque eu não estava descansando. Eu estava estudando até de madrugada, fazendo coisas até de madrugada. Tipo, segunda, sábado, domingo, feriado, eu tava trabalhando desenfreada para as coisas acontecerem. As coisas estavam acontecendo? Lógico que não. Eu estava apenas agindo. Então, quando você toma ação pela ação, ela não faz nada. Você precisa ter ações divinamente inspiradas. Claro, você vai tomar uma ação aos poucos, só que observa, porque a sua espiritualidade ela vai te inspirar a fazer o que precisa fazer. Como eu já citei o exemplo aqui, né, de quando eu precisei descansar, ok? A sua espiritualidade, ela também pode te dar inspiração do tipo, vá conversar com fulano, fala com ciclano, vai até na padaria, vai até no mercado, vai dar uma volta, vai fazer atividade física, vai cantar. Então, assim, a sua espiritualidade dá para você exatamente o tipo de ação que você precisa tomar. Por exemplo, eu não estava conseguindo gravar os meus vídeos, meu celular não está dando conta de fazer isso. E aí eu estava com o meu canal parado, mas eu queria retomar o meu canal e eu não sabia o que fazer. E me veio uma inspiração de fazer, olha só que interessante, de tomar a ideia primordial, a primeira ideia que eu tive. Quando eu criei o meu canal, eu tive a ideia de fazer vídeos em áudio, não eu aparecendo. Só que eu escutei tantas pessoas falando, você tem que aparecer, porque se você não aparece, o dinheiro não aparece, que eu falei assim, vai ver que elas têm razão. Lógico que aparecer me deu, assim, coragem para muita coisa. Eu percebi que, por exemplo, hoje eu sei que se eu precisar aparecer, eu apareço, não tem problema nenhum. No começo eu era muito tímida para aparecer. Só que a minha ideia primordial não era aparecer, era só a minha voz aparecer. E aí, quando eu descanso, que eu falei para vocês, quando eu tiro um descanso, aí vem a ideia, a sua ideia primordial. Retoma a sua ideia primordial, a sua primeira ideia. Quando eu retomo a minha ideia, estou eu aqui fazendo vários áudios. Ou seja, a divina inspiração era realmente fazer os vídeos do jeito que eu estou fazendo. Só que eu fiquei dando ouvidos ao externo, que tem que ser assim, tem que ser assado, e assim assado dá certo para um, às vezes não dá certo para outro, porque cada um tem um objetivo na vida e um caminho a seguir. E aí eu começo a dar ouvido para os outros e começa a não dar certo para mim. Porque não era o que a minha espiritualidade estava me inspirando, então eu precisava mudar isso. Quando eu começo a retomar os áudios em vídeo, e aí a coisa começa a mudar. Além de eu ser divinamente inspirada, ter mais inspiração, mais ânimo para fazer, de não querer parar, entende? Ou seja, eu estou sendo divinamente inspirada a fazer o que eu estou fazendo. Diferente de antes, que todo mundo, não, você tem que aparecer, você tem que fazer. Antes, as pessoas ficavam na minha cabeça de como que eu tinha que fazer, sendo que a minha espiritualidade estava me guiando diferente, entendeu? Então você tem que observar como que a sua espiritualidade está te orientando. Vamos supor, às vezes a sua espiritualidade vai e você quer trabalhar num lugar X. E a sua espiritualidade olha para você e fala assim: ó, lá no lugar Y, se você levar o currículo, lá vai ser melhor para você. A sua espiritualidade sabe que lá você vai se dar melhor, lá o salário vai ser melhor, lá você vai se dar melhor com os colegas.
provavelmente lá você não vai ter tanta concorrência, vai ser contratado mais rápido. Eles vêm e te inspiram a ir no outro lugar, mas você quer ir naquele lugar porque aquele lugar é legal, eu acho que vai ser bacana e tal, e a sua espiritualidade está te guiando para outro lugar. A sua ação, gente, ela tem que ser tomada através da inspiração divina, ou seja, você vai ser divinamente inspirado. Vamos supor que você quer comprar um carro. Observa o que a sua espiritualidade diz, porque a sua espiritualidade ela vai trazer as possibilidades. Talvez um sorteio, talvez um financiamento, talvez uma ideia que você vai ter que vai te dar a condição de conseguir o dinheiro para aquilo. Só que vai ser a sua espiritualidade que vai te guiar de que maneira você vai conseguir aquilo. Por isso que tem que ser divinamente inspirada. Não adianta eu quero carro, pronto. Já sei, vou lá, vou fazer o financiamento e tal. De repente você não consegue pagar. Aquilo não foi divinamente inspirado para você. Você quis fazer acontecer da sua maneira. Você não esperou a sua espiritualidade te guiar de que maneira tinha que ser. E aí, às vezes, você compra um carro com problema, às vezes você financia um carro que agora você consegue pagar, dali na frente acontece alguma coisa, você não consegue pagar, vai perder esse carro, vai ficar com as parcelas atrasadas, com o imposto atrasado. Então, assim, observa que a espiritualidade, ela te diz o que você deve fazer. Vou citar um exemplo que aconteceu, assim, que eu fiquei bem, assim, eu tava no meio, né? Eu lembro que quando eu tava casada, uma vez, a gente foi comprar um carro, meu ex tinha recebido um acerto, e aquele acerto dava pra gente comprar um carro. As contas a gente já tava pagando, eu falei assim, não vamos pegar esse valor e ficar pagando conta. Conta a gente vai ter que pagar mesmo, não tem jeito, não tem pra onde fugir. A gente vai renegociando, vai pagando aqui, vai pagando de lá, sempre foi assim, né? Sempre fizemos assim. Dá pra gente continuar fazendo. Falei, só que esse dinheiro dá pra gente comprar um carro. A gente já tinha 2 filhos na época, tinha o meu mais velho e tinha a minha menina. E aí eu falei assim, a gente tem 2 crianças, qualquer coisa a gente precisa ficar pedindo ajuda para parente, para conhecida. Eu falei assim, se a gente tiver o nosso carro, a gente se vira. Eu falei, então vamos comprar um carro? Vamos. Aí eu escolhi o carro, falei, vamos comprar esse carro. Era um Corsinha, bem bonitinho e tal. Eu falei, ó, vamos comprar esse carro. Esse dinheiro dá pra comprar esse carro, 4 portas, assim, assado. Na época, ele era mais bonitinho que hoje, né? Hoje ele está bem velhinho, mas eu ainda compraria. Aí eu falei assim, aí eu até escolhi o carro, fui atrás. Aí eu saí negociando, já tava negociando com outras pessoas o carro para comprar um carro. Tava vendo já carro até sem imposto pra gente pagar, com aquele valor, já assim, sem imposto entre aspas, né? Com as documentações tudo certo, tudo em dia. Ele pegou o valor que eu tava negociando com outras pessoas, ele pegou e foi atrás de, o fulano que eu conheço tem um carro para vender, até com as dívidazinhas, daí ele me vende, aí depois eu vou pagando a dívida. Ele ia pagar o mesmo valor que eu tava vendo com outras pessoas, só que num carro que tava com documentos atrasados. E aí ele pegou esse carro, pagou essa pessoa, e nós tivemos o maior transtorno com aquele carro. E eu lembro que eu falei para ele várias vezes, eu não quero esse carro. Não, mas ó, é do fulano, porque daí a gente já vai ter o carro que a gente quer e a gente ainda ajuda ele. Eu falei, não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia você comprar dessa pessoa. Eu sei que nós tivemos o maior transtorno e no fim ele vendeu o carro porque a gente ficou endividada com o carro, que a gente não conseguiu acertar aqueles documentos atrasados, um rolo lascado. E ele acabou vendendo o carro a preço de banana e não recebeu, tá, gente? Ele não recebeu, ele vendeu o carro e ele só tomou no nariz, porque a pessoa que comprou não pagou o carro. E como as documentações estavam tudo enrolado, a gente não tinha nem como reclamar o carro de volta. Porque eu falei que era, sabe aquele negócio que você tá sentindo que vai dar errado? Pois é, ele não me escutou. No fim, deu ruim para nós, né? Porque nós não recebemos o dinheiro quando ele vendeu o carro, ele vendeu para a mesma pessoa que ele comprou e no fim ele não recebeu. O carro já estava enrolado desde quando comprou, que eu não queria comprar porque estava enrolado. E quando ele vendeu, também tomamos no nariz, porque eu não queria vender para aquela pessoa, queria vender para uma outra pessoa, estava negociando tudo certinho. Novamente, ele não me deu o ouvido e tomamos no nariz 2 vezes, né? Então, assim, é esse tipo. Você vai lá, não, porque eu vou fazer assim, assado. Sendo que a sua espiritualidade está te mostrando, olha, se você fizer negócio com fulano, não vai dar bom. Se você fizer negócio com fulano, você vai ter dor de cabeça. Ixi, é melhor não. E quando a sua espiritualidade ela te diz assim, melhor não, escuta a sua espiritualidade. Que esse exemplo que eu estou citando para vocês. Como o meu ex-marido, ele não me escutou, a gente se ferrou 2 vezes. A gente se ferrou comprando e se ferrou vendendo. Se ele tivesse me dado ouvido e a gente tivesse ido atrás de outro carro na garagem, que nem eu estava querendo, outras coisas, provavelmente a gente teria negociado documentação, teria pegado um carro com a documentação mais em dia, não teria tido todo o rolo que teve. Se fosse vender, na hora que foi vender, ele tivesse vendido do jeito que eu queria vender, a gente tinha recebido. Novamente tomamos no nariz que não recebemos nada. Perdemos o carro, não tinha como reclamar o carro porque as documentações do carro estavam tudo errada. Então, assim, a gente não conseguiu arrumar a documentação.
Perdemos o carro, porque daí nem dinheiro nem carro, não tinha como reclamar. Ele não me ouviu 2 vezes e tá tudo bem. Foi uma experiência e tanto para nós dois, né? Principalmente para mim. Porque naquele momento eu entendi, quando a minha intuição disser, eu vou dar ouvido para minha intuição. Não importa quem esteja comigo. Eu vou dar ouvido para minha intuição. Se a pessoa não quiser ouvir, aí o problema é dele, né? Claro. A pessoa tem o direito de não ouvir a minha intuição. Mas eu tenho certeza que a intuição dele também tinha gritado naquele momento, mas ele não quis dar ouvido porque quis ser bonzinho e ajudar outra pessoa. Então, assim, a ação, gente, se ela não for divinamente inspirada, ela pode te dar muita dor de cabeça. Porque, sim, vai me dizer que às vezes você, vamos supor, você entrou num trabalho, quando você for entrar nesse trabalho, você já sentiu que ia ter dor de cabeça nele, você já sentiu que ia ter conflito nele. Mas você fala, ah, não, coisa da minha cabeça, vou lá e faço. Quando você entrou nesse relacionamento, ou no relacionamento que você teve, você sentiu que não ia dar bom. Vou falar do meu relacionamento anterior. Quando eu entrei no meu relacionamento, eu não senti isso. Muito pelo contrário, eu senti que eu deveria entrar naquele relacionamento. Eu fui intuída. Hoje eu entendo que aquele relacionamento ele foi certo para mim até um certo tempo. Quando chegou o momento de separar, eu fui intuída a separação. Chegou o momento que a minha intuição mostrava, olha, você já aprendeu muito com ele já aprendeu muito com você. Agora para frente é só sofrimento. O que vocês tinham que vivenciar junto, passar junto, aprender junto, já foi. Agora não tem mais. Agora é só dor e sofrimento. Ou seja, provavelmente, se tinha karma, a gente tinha karma e pagamos. Provavelmente o que eu tinha, por exemplo, ele foi uma pessoa, foi a pessoa a maior responsável por eu ter saído da igreja, por eu ter encontrado os meus dons, como o tarô, como todo esse caminho da espiritualidade. Se não fosse ele ter aquela firmeza de me tirar de onde eu estava, provavelmente eu não teria encontrado o meu caminho. Então, sim, ele foi a pessoa certa para mim até um certo tempo. Né? E eu acredito que se, quando eu comecei a enganjar em todo esse caminho, que eu mergulhei de cabeça, principalmente uns de 2016 para cá, que foi quando eu me joguei mesmo nesse caminho, sabe? Foi quando eu saí da igreja, eu saí em 2016, daí eu mergulhei de cabeça nesse caminho, em aprender as coisas, eu falei, já que eu posso mudar minha vida, então eu vou mudar. Aí eu já não tinha mais igreja para ficar falando que tudo era errado, que tudo era pecado nos meus ouvidos. De lá para cá, se ele tivesse mergulhado comigo, provavelmente a gente nem teria se separado. Mas ele não quis fazer esse caminho, essa trajetória, esse caminho comigo. Né? Até muito tempo atrás, ele ainda achava assim que tudo isso era blá 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 blá, encheção de linguiça. É muito bonito na teoria, mas na prática não é bem assim. Hoje, para você ver, ele tá uns 5 anos para trás de mim no quesito expansão de consciência. Hoje ele reconhece muita coisa que eu falo para ele. Ele mudou muito. Antes ele era uma pessoa muito sem perspectiva, hoje ele tá bem mais animado. Então, assim, eu só tenho a agradecer. E eu falo para ele: ó, eu desejo tudo de melhor para você, né? Ele foi uma pessoa certa até certo nível. Quando a espiritualidade começa a me mostrar que esse casamento não tem mais futuro, que precisa se desfazer, claro, a gente começa a entrar em sofrimento. Por quê? Porque tem muitas questões, né? A gente tem filhos, a gente construiu uma história, e aí você tem que abrir mão de tudo isso, porque não tá fazendo mais sentido. Realmente eu começo a bloquear o caminho dele, ele começa a bloquear o meu. E ao invés da gente começar a construir as coisas, a gente começa a desconstruir as coisas. Por quê? Porque é para separar. Então, o universo ele te inspira, nem que seja através do sofrimento. Se você não vai por amor, você vai pela dor. Você tem que ir por esse caminho. É esse caminho que vai te levar a fazer as coisas que você fez de acordo lá na espiritualidade, antes de encarnar. Mas você não quer. Então, ele vai sim permitir soltar. Deixa ela. Ela vai se bater com os obstáculos. Por escolha própria, né, gente? Então, a gente faz a escolha que nos leva a sentir dores. Só que quando a gente começa a entender que eu não preciso sentir dor, aí a gente começa a fazer escolhas que nos leva aonde a gente quer chegar, tá bom? Então, basicamente é isso que eu queria falar. O pessoal fala para você agir, a ação é muito importante. Como o experimento da dupla fenda mostra, sem a tem que haver esse alinhamento, tanto do pensamento, emoção e ação. As três coisas têm que estar alinhadas. Não adianta eu ter toda a inspiração, toda a visão, pensamento, emanar todo o sentimento e não tomar uma ação depois. Só que essa ação ela tem que estar alinhada com esse sentimento e pensamento. Como assim? Fiz a visualização, emanei os pensamentos, cuidei dos meus sentimentos, né? Transformei ele em sentimentos de reconhecimento e gratidão. Como eu disse no áudio anterior sobre pedir, acreditar, agradecer e receber. Então eu fiz tudo certinho. Agora vem o que é importante. O que eu estou sendo inspirada a fazer? Nossa, eu fiz a minha visualização, minha oração. Ah, e de repente eu fui inspirada a tomar um café.
Parece besteira, mas provavelmente é através disso, e assim, vai desencadeando uma ação atrás da outra. Nossa, fui inspirada a tomar um café agora. Toma seu café. Nossa, fui inspirada a dar uma volta na quadra. Vai dar uma volta na quadra. Nossa, fui inspirada a ler aquele livro. Vá ler o livro. Entende? Ah, não tem como comprar agora. Ah, mas eu lembro que a minha amiga tem, vou pedir emprestado. Gente, faz a ação inspirada. Se você fez a visualização, né? Criou seus pensamentos positivos ali, suas afirmações, está trabalhando dentro do seu interior, mudando esse sentimento que você emana, transformando ele em sentimentos potenciais criadores, criando esse sentimento de gratidão, esse sentimento de alegria, esse sentimento de satisfação. Você está criando dentro de você, porque você está transformando tudo em você. Observa o que você sente depois. Nossa, eu senti de ir lá no mercado agora. Ah, eu tinha que comprar, sei lá, um pacote de açúcar. Tinha que comprar uma caixa de leite. Não tava querendo ir agora porque era uma coisinha só, mas eu senti que eu devo ir. Vai, porque às vezes você chega lá, você vai dar de cara com a pessoa, vai ter uma conversa, vai ter uma situação que vai te trazer uma inspiração maior, vai te direcionar, às vezes, a pessoa que pode te ajudar, tá lá naquela hora. Se você for intuído a ir, que nem já aconteceu comigo, por exemplo. Esse dia eu não queria ir no mercado, mas daí eu fui intuída a ir. E eu fui. Cheguei lá, tinha coisas em promoção, conversei com as meninas, de repente veio uma ideia para mais áudio. Ou seja, eu fui intuída aí naquele dia que eu não queria ir. E já aconteceu de eu estar com tudo programado, com a lista pronta, chegar na hora e falar: não sei, tô sentindo de não ir agora. Ah, quer saber? Não vou. Aí eu vou, sento, tomo um café, venho editar meus vídeos, venho fazer outra coisa. Naquele momento não era para eu ir. Poderia acontecer alguma coisa, eu poderia ser destratada e aquilo abaixar minha energia, ou eu poderia simplesmente sair na rua e ser atropelada sem querer. Então, assim, você acha o quê? Que é do nada esses pensamentos? Ah, eu não vou fazer isso. Ah, eu não vou fazer. Ah, eu não tô com vontade de fazer isso. Já aconteceu, por exemplo, eu não estar com vontade de ir num lugar, não estou com vontade de ir em tal lugar, fazer tal coisa. Mas daí vem aquela assim, vai, porque você vai se arrepender se você não for. E aí eu ia, de repente, nossa, era para mim ir mesmo. Porque sim, você precisa, por isso que você precisa estudar, aprender e reconhecer a voz da sua intuição, porque a sua intuição ela diz quando é para você ir e quando não é para você ir. E já aconteceu de eu estar com tudo programada para ir, que nem eu lembro uma vez que eu tinha programado tudo para ir na casa da minha mãe. E de repente veio aquele sentimento assim: ah, eu não tô com vontade de ir na minha mãe agora. E eu tava tudo planejadinha, toda empolgada, e chegou na hora assim, tipo, não vai na sua mãe, sabe? Aquele sentimento de não vá nesse final de semana, deixa pra ir outra hora, hoje não é um bom dia. E aí eu pego e falo pra minha mãe, falo, ai mãe, eu vou deixar pra ir na sua casa outra hora, não vai dar certo de eu ir agora. Mas por quê? Eu fui intuída a não ir. Dali a pouco chega minha mãe, ai filha, ainda bem que você resolveu não vir, porque surgiu um convite pra ir num programa assim, assim, assim da igreja lá, e eu vou. Se você viesse, eu ia ter que negar, e eu tava tanto querendo ir nisso, ou seja, não era pra mim ir, eu ia atrapalhar o que era pra ela. Então assim, não foi a minha intuição que disse que era pra mim ficar, foi a minha intuição que disse que era pra mim ficar. E como eu ouvi a minha intuição, eu não atrapalhei minha mãe e deu tudo certo. Porque provavelmente ela ia ficar chateada de não ir, só que ela também ia ficar chateada de eu ter ido na casa dela. Tá vendo? Então, assim, a sua intuição, ela fala com você o tempo todo, ela te guia da melhor maneira, ela te mostra o caminho, ela mostra o que você deve fazer, o que você não deve fazer, tá? Ela mostra, gente, presta atenção, observa. Tome a ação, mas tome a ação divinamente inspirada. Não sai fazendo as coisas porque, não, agora eu tenho que agir, agora eu tenho que agir, agora eu tenho que fazer. Aí você cria dívidas, dores de cabeça, um monte de problema, porque você quer algo e você acha que você tem que apenas agir. Não, eu tenho que agir, tenho que agir, tenho que agir. E aí você fica tomando o lugar de Deus, né? Não, porque eu vou achar e você começa a pesquisar, você começa a querer fazer a coisa acontecer da sua maneira. Ah, eu quero um relacionamento novo. Aí você vai lá, fala pra Deus se você quer um relacionamento novo, como você espera e tal. Ai, não, agora eu vou entrar no Twitter, agora eu vou entrar no Tinder, agora eu vou entrar no aplicativo, não sei qual aplicativo de namoro, agora eu vou entrar naquele grupo. Não, porque assim, eu quero um relacionamento, então eu tenho que fazer a minha parte. E aí você vai lá e entra num monte de coisa. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu não entrei em nada, não faço parte de nada e eu não procuro nada. Eu tenho tanta certeza de que o que é meu vai me encontrar, que eu tô aqui tranquila. Ah, mas você não tá fazendo nada. Eu tô fazendo a minha parte. Eu tô fazendo a minha parte, por exemplo, eu e meu ex, quando a gente se conheceu. Por isso que eu falo pra vocês, tem que ser uma coisa divinamente inspirada. Quando a gente se conheceu, eu namorava um amigo do irmão dele. Esse amigo do irmão dele me levou até na casa dele. Na casa dele tinha um estúdio na época, que ele tinha um estúdio com um amigo dele. O amigo dele me viu cantando, o amigo dele pegou meu telefone, o amigo dele falou comigo e o amigo dele passou meu telefone pra ele.
Uns 3 meses depois, 4 meses depois, ele começa a me mandar mensagem, me chama para ir lá. Aí eu vou lá para conhecer o estúdio, vou lá para gravar. Fiz algumas gravações lá pro estúdio, fiz back vocal lá em algumas gravações. E aí a gente começa a conversar. Nessa época eu tava namorando, terminei um namoro e aí continuo frequentando o estúdio. 1 mês depois que eu terminei o namoro, a gente começa a namorar. Ou seja, foi divinamente inspirado. Eu fui lá, tipo assim, como que aconteceu? Eu fui atrás dele? Eu descobri ele? Eu procurei ele? Não. O universo colocou em alinhamento. Eu tava namorando um amigo do irmão dele. Tinha nada a ver com a paçoca. E assim, aí o amigo dele, que pegou meu telefone, passou para ele, alguns meses depois, ele começa a entrar em contato comigo. Foi o universo que colocou em alinhamento, não foi eu que fui lá e resolvi que tinha que ser daquele jeito, e procurei ele, e entrei em grupo, e fui atrás. Não, o universo colocou em alinhamento, mas eu não ficava que nem louca, desesperada, procurando, entrando em tudo quanto é grupo, saindo pra tudo quanto é lugar. Então, assim, do mesmo jeito que aconteceu, eu sei que pode acontecer hoje, né? Lógico que eu não abria o coração ainda. Ainda estou preparando. Mas na hora que eu falar que meu coração tá aberto, o universo prepara o jeito, a pessoa, o alinhamento, como que a gente vai se encontrar, se vai ser através de um amigo, se vai ser do nada, se eu vou estar tomando café, se eu vou estar lá no mercado fazendo compra. É o universo que faz a coisa acontecer. Ele dá ação. Você vai ali na padaria, de repente você encontra a pessoa. Você tá no ônibus, você encontra a pessoa. Você tá no posto sendo atendido, você encontra a pessoa, né? Você saiu daqui ali, você encontra a pessoa. Vai ser o universo que vai colocar em alinhamento, tá? Então, o universo só te intui, faz isso, vai para não sei para onde. Então, presta atenção nas ações divinamente inspiradas, porque o universo está o tempo todo te inspirando a tomar as devidas ações para que você tenha a realização que você tanto deseja, ok? Para você que chegou até aqui, muito obrigada. Deixe seu like para que o YouTube entenda que as mensagens são relevantes e entregue para mais pessoas. Compartilha com quem você acha que queira saber disso, que tem dúvidas sobre ações, como que tem que ser. Compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, vem fazer parte dessa família de luz, vem crescer junto comigo. E aguarde os próximos áudios. Beijos de luz e até a próxima. Tchau!